para a montagem do cachorro agora, no caso aqui do corpo base, certo? Então, veja bem, ó, eu coloquei, dispus mais ou menos dessa maneira que vai ficar o corpo, para a gente poder medir o arame que vai dentro. Esse aqui, ó, na verdade não é o arame, é um fio de energia, certo? Eu não lembro mais qual que é a espessura dele, mas ele é bem maleável, certo? Mas dá uma estrutura boa. Como não tem na cor branca e aqui a cor branca, eu vou encapar ele todo com fita isolante, tá? Na cor branca. Como é que eu cortei, ó? Eu mais ou menos medi o tanto que a gente vai utilizar para ir até a cabeça, ó, certo? Vamos ver aqui quanto que deu o meu fio. 40 centímetros, tá bom? Então, nós vamos entortar um lado, ó, até generoso aqui, certo? E agora nós, com a fita isolante, vamos enrolar Então, vamos lá. Vamos enrolar, ó. Sabe que a fita isolante, ela tem uma elasticidade, né? Então, vamos fazer isso até um pedaço sobrando mais ou menos uns 8 centímetros, tá? Pra gente poder fazer primeiro essa parte, depois a gente dá continuidade ao resto para encapar, porque daí a gente vai dobrar esse lado aqui, mas para dobrar esse lado a gente tem que ter certeza do espaço percorrido pelo corpo primeiro, tá bom? Outra coisa, o corpo, como a gente percebe, o peso maior tá na cabeça, né? E não aqui atrás. Então, para que dê o peso na parte de trás, eu vou enrolar um pedaço de pedra junto para colocar aqui dentro, certo? Também assim é opcional, e quando você faz com arame, ela já dá uma sustentação que você consegue abrir as perninhas e deixar ela em pé, ou no caso a peça em pé. Mas quando você não faz, aí você tem a opção de colocar miçanga ou dentro de uma meia calça, ou então areia, certo? Alguma coisa que pese aqui dentro dessa parte ou nas patas, para que ele possa ficar em pé depois, ok? Eu aqui vou colocar essa base, essa pedra aqui na base, ok? Ficou assim. Sempre lembrando assim, gente, que nós temos que manter, fazer alguma coisa que não vai correr risco depois para a criança, porque é um brinquedo, então para a criança brincar, né? Então aqui, ó, eu já tinha enchido um pouco. Eu vou abrir com a ajuda de uma agulha de crochê, de tricô. E vou colocar, ó, aqui dentro, certo? E agora, a gente tem que ver que a emenda da parte de trás com a da frente tem que coincidir com o início aqui dessa outra parte que é o tórax, certo? Então, veja bem, é isso aqui, certo? Então, eu mexo aqui, vai dar mais ou menos o quê?
Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 carreiras, certo? Se dá 22 carreiras, o meio, então, vai ser mais ou menos 11 carreiras, no caso, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, onde eu tenho que passar o arame. Como depois para emendar a cabeça, eu vou começar unindo aonde a gente terminou na parte de baixo, então o que tem que fazer? Girar, né? Onde vai passar o arame, na 11ª carreira, mas, desculpa, aqui assim, ó. O fio vai ficar a emenda lá embaixo e aqui, mais ou menos, é que nós vamos fazer o buraco para poder passar o fio. Então, o que eu faço? Com o auxílio da agulha também, eu abro o buraquinho e venho com o fio e passo. Passei, agora volto a introduzir lá que saiu, certo? E agora, ó, certinho aqui no início, nós vamos fechar unir o corpo do cachorro. Com o auxílio de grampos, ó, eu fechei mais ou menos o círculo. Nós vamos fazendo de acordo com o que a gente vai fazendo, a gente vai conferindo, ver se tá ok, tá? Para que ele fique bem centralizado. Então, coloquei o fio na agulha e agora eu vou começar a fechar, dando um ponto num lado e um ponto no outro. O fiozinho resolveu sair. E assim vamos fazer por toda a volta. Chegando nesse ponto, faltando só mais esse pedaço agora aqui, a gente preenche, já podemos tirar, a gente vai preencher com a fibra, né? E também com auxílio de algum material que possa empurrar a fibra. Vamos caprichar, gente, para ficar bem certinho. E lembrando, quanto mais compacto ficar, melhor. Depois de fazer isso, vamos só finalizar. Então, concluímos a emenda do corpo, ok? E agora vamos para a cabeça. A cabeça, como eu disse, ó, também a gente pega aqui no final, quando a gente terminou a cabeça, só que agora a gente tem que ver como aqui nesse aqui, eu não coloquei a fuça ainda, né, e a boquinha, mas é o mesmo padrão em todas, tá bom? A parte da frente é essa, então a gente vai pegar certinho o meio e vamos colocar, ó, ele bem próximo aonde a gente terminou, certo? E agora, então, é essa parte que a gente vai introduzir para dentro da cabeça. Então, se aqui
certinho no meio. Vamos calcular também mais ou menos onde vai ficar esse meio. Então, você conta aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais ou menos na 8ª carreira, certinho na parte de trás, nós vamos fazer uma abertura com a ajuda de uma, tá vendo? A gente deixa próximo aqui, e aqui a gente agora tem que verificar se o tamanho vai ser o suficiente, mas eu acredito que sim. Olha aqui. Esse pedaço que eu deixei pode até deixar um pouquinho mais. Só que esse pedaço aqui, ó, como nós vamos passar, então ele passar por dentro desse buraquinho, então ele tem que ficar um pouquinho mais apertado. Então, com a ajuda do alicate, você vem e aperta. Meu alicate tá feio, ó. Ficou na chuva. E agora a gente vai encapar esse pedaço antes de introduzir lá, tá bom? Não sei se eu não devia apertar mais um pouquinho. Apertar bem. Aqui na emenda, ó. Passar mais algumas vezes. Se eu não conseguir introduzir com essa abertura aqui, a gente vai ter que apertar mais um pouco com o alicate, tá? E é isso mesmo, não vai dar. Então a gente segura, vem com o alicate e aperta mais. Gente, não faça o que eu tô fazendo com esse alicate sujo perto do branco, hein? Deixa eu limpar com álcool. Ó, agora entra com facilidade. Como a cabeça tá bem cheia, a gente pode fazer o seguinte, pegar uma agulha. Não, mas ela vai. E vamos agora fazer o mesmo que a gente fez lá na parte do corpo. Nós iremos emendar e ir completando com fibra até dar certinho. E fazendo um pedacinho e conferindo, tá? Então, emendamos a cabeça, né, o corpo. Aí eu queria te falar o seguinte, que para algumas pessoas, de repente, é mais interessante estar colocando primeiro a fuça, né, e depois
emendando ela no corpo. Então, se você prefere para ter uma direção melhor, mas eu penso assim também, que se você colocar a cabeça um pouquinho mais torta ou coisa parecida, ao invés de ficar feio, vai ficar até legal, porque a cabeça vai ficar um pouco virada, certo? O que não pode é desproporcional aos pontos, mas assim, ó, ela ficar bem certinha, ficar um pouquinho torta, virada um pouquinho pro lado, não tem problema. Mas dando a dica, quem achar interessante fazer primeiro a fuça, colocar, para depois vir prender ao pescoço, vai lá correndo e faça a fuça para a gente colocar, ok? Então aqui tá pronta essa estrutura, agora vamos partir para as patas, pernas, patas. Vamos então pegar um pedaço de fio de energia, mais ou menos 43, 44 centímetros, certo? Vamos dobrar uma ponta. Quanto que eu dobrei aqui? Uns 3 centímetros, ok? Posso deixar ela mais abertinha assim. E vou passar agora o fio, igual eu passei na cabeça, até um pedaço, para depois a gente fazer o outro lado. Então, pegamos uma pata agora, depois de ter enrolado uma parte. Como a gente já tinha colocado um pouco de fibra, a gente tem que abrir um espacinho para poder colocar. Ó, vamos colocar bem próximo lá e dobra, certo? Ó, fez essa volta, ok? Vamos agora já completar com fibra aqui. Ó, vamos colocar primeiro na frente. Então, vou mostrar como é que eu medi. Daqui, ó, de onde a gente colocou, nós contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 carreiras. E daqui da emenda, mais ou menos, ó, 3, 6, 7, 8, 9, 10 pontos, certo? Então, desse mesmo lado eu medi 10 pontos, na mesma carreira aqui de 14, peguei e passei o fio, ó, passei só o fio com o auxílio da agulha, né? Fiz por aqui, mas ele é bem fácil de passar, bem tranquilo. Aí aqui agora, ó, eu vou prender a pata, a perna. Aí é assim, gente, eu falo em cada personagem a distância que tem que ter aqui entre as duas pernas, porque aqui, ó, conforme você for colocar, vai sobrar um número de pontos aqui dentro. Então, em cada um eu falo, porque é o seguinte, o chase eu fiz com o peitoral mais aberto um pouquinho, então deu uma diferença aqui em relação, por exemplo, ao rock, né? E isso vai refletir depois lá quando a gente for fazer o colete, certo? Então daí tem que prestar atenção nisso, ok? Aqui então a gente vai fechar agora essa perna, preenchendo o resto que falta, certo?
E daí a gente retorna para mostrar o outro lado. Vamos agora então entortar. Colocamos, né, lateral, não vamos arrematar ainda, vamos deixar para arrematar depois. Olha que legal, você consegue levar ele para onde quiser com arame, com a estrutura dentro, né? Então isso que é legal, você fazer essa estrutura. Do mesmo jeito vamos fazer desse lado, né? Dobrar uns 2 centímetros e vamos passar agora a fita. Vamos colocar como colocamos lá o outro. Dobra a pontinha. E agora, ó, essa parte aqui parece que não dá certo, né? Então a gente empurra, ó, empurra para dentro, pra gente poder acertar. E vamos prender esse lado, baseando-se naquele outro lá. Então, colocamos as duas patas dianteiras, né? Ficou dessa maneira. Ok. Legal, que agora dá pra gente mexer, colocar onde a posição que quiser. E agora vamos para a parte traseira. A parte traseira já cortamos um fio de energia também, o fio rígido de energia, né? Com 44 centímetros. Vamos dobrar novamente essa ponta de uns 2 centímetros, 2,5 centímetros a 3, e vamos encapar e vamos proceder da mesma maneira como a gente fez na frente. Ó, na parte traseira nós contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 carreiras, certo? Marcamos, ó, se você ver da parte de cima aqui, vai dar um pouquinho mais para cima do que a metade, ó, a metade tá aqui, então são 2 pontos praticamente para cima nas duas laterais. Contamos então 12 pontos do outro lado também e passamos o fio. Vamos proceder como a gente fez na parte da frente. Prendemos esse aqui primeiro, tá bom? Verificando qual que é a melhor posição para a pata, ó, para que ela fique retinha. Fazemos um pedaço, enche para ter uma noção, ok? Ó, é interessante estar comentando com vocês o seguinte, quando chega nesse ponto assim, ó, faltando só um pedacinho, o legal é estar empurrando fibra aqui, para que ele fique com essa voltinha mais definida, ó, tá? E assim vamos terminar, encerrar, depois de preencher. Ó, mostrando como que ficou as patas traseiras, ó, a gente pode mexer nelas agora com a estrutura de fio por dentro, certo? Então aqui a gente ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carreiras, onde a gente fechou, né? Entre elas aqui ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ficando assim. Olha essa estrutura, gente. Fala sério, legal, né? Ó. Perfeita para você fazer qualquer tipo de cachorrinho, né? Que você queira fazer. E assim, então, finalizamos a parte que é básica para os personagens da Patrulha Canina que nós colocamos no vídeo. Bom?